Bom dia, com a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui dando início no mês de agosto e já iniciamos buscando a presença do Senhor, estudando a sua palavra. Não tem melhor maneira de iniciarmos o mês do que esse, estar na presença do Senhor. E eu louvo a Deus porque eu sei que o Senhor convidou um grupo de pessoas para essa manhã, para estarmos aqui juntos e recebermos do nosso Pai toda a orientação que nós necessitamos para aquilo que Ele quer segregar no nosso coração, para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Amém? Nesse mês de agosto, nós estaremos estudando os homens da Bíblia. Que tema maravilhoso, porque temos muito, que aprender, temos muito para sermos instruídos, para sermos inspirados através desses homens da Bíblia. E é maravilhoso que nós vamos lendo a palavra e nós vamos vendo que esses homens que estão registrados na palavra de Deus, que nos ensinam, que nos instruem, esses homens também tiveram lutas, esses homens também erraram, mas esses homens também, porque estavam na presença do Senhor, experimentaram misericórdia, experimentaram graça, experimentaram favor, experimentaram do perdão que emana de Deus sobre as nossas vidas, experimentaram do amor, da paz, da alegria, experimentaram por caminharem com Jesus. Não era porque eram perfeitos, mas porque caminhavam com Jesus. E é muito bom, isso nos anima, porque nós que estamos na presença do Senhor, quantas falhas nós cometemos, quantas vezes nós fazemos o que nós achamos que já tinha vencido, que não ia falhar mais, e aí nós vemos nós repetindo, mas nós temos um Deus de misericórdia e assim como esses homens da Bíblia encontraram o favor de Deus, se nós estivermos caminhando na presença do Senhor, nele também nós encontramos o favor dele para as nossas vidas. Nós encontramos instrução, nós encontramos a graça. Nós podemos experimentar um milagre com o nosso Deus por estar com ele. Não depende de nós, dos nossos acertos, mas nós dependemos desse amor de Deus que não falha, desse amor que permanece intacto, independente das nossas atitudes, dos nossos acertos ou dos nossos erros. Amém? Bom dia a cada uma de vocês que já entraram. Alegria ter cada um de vocês. E nós vamos iniciar hoje nesse tema Homens da Bíblia. Tanto no devocional nós já demos o início e aqui vão ser 4 lives, com esse tema maravilhoso. 4 não, vão ser 5 nesse mês de agosto com esse tema maravilhoso, estudando sobre os homens da Bíblia. E nós temos, são tantos homens, nós tivemos que selecionar aí 31, porque são 31 dias no devocional. E nas lives nós vamos falando de alguns que estão no devocional e de uns outros também. Meus amados, eu creio que Deus tem algo lindo para nos entregar nesse mês. Eu creio porque o Senhor vive que nós podemos viver o melhor mês vivido até então. Com o Senhor nós podemos crer que nós vamos prosseguindo de glória em glória, cada dia recebendo dele mais revelação, cada dia entendendo mais a vontade dele e cada dia andando por caminhos mais planos, porque isso é que o Senhor faz. Ele vai na nossa frente, ele vai aplanando os nossos caminhos e a glória dele é a nossa retaguarda. Amém? Tem um aviãozinho aqui embaixo, se você quiser convidar um amigo, uma amiga, um parente para estar aqui conosco, faça isso agora e nós vamos estar orando e iniciar aqui o estudo da palavra. Amém? Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai, nessa manhã.
Eu quero te render honra, glória que só o Senhor merece. Eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Pai, com a Tua palavra aberta para sermos instruídos pelo Senhor. O Espírito Santo falará em mim e por mim. O Espírito Santo falará com cada um que está aqui nessa live. O Espírito Santo vai manifestar da sua graça e nós queremos ser envolvidos pelo teu poder, o poder do Espírito Santo de Deus. Assim como ele envolveu, Pai, a vida de Maria, nós queremos ser envolvidos por essa tua presença. E eu clamo a ti, Pai querido, Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, nós queremos ouvir a tua voz. Eu quero declarar que esse mês de agosto será um mês muito especial. Eu quero declarar que as tuas bênçãos alcançarão o teu povo. Nós não precisamos correr atrás dela porque ela vai nos alcançar. Vai ser um mês de bênção, um mês próspero, um mês de milagre, um mês de alegria pela presença do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você concorda que esse mês será um mês especial pela presença do Senhor? Você pode dizer amém. Eu creio, em nome de Jesus. Toma posse. O Senhor tem um mês de bênçãos para você. Creia nisso, agarra na promessa do Senhor e prossiga tão somente crendo com os olhos nele. Amém? Amém. Minha amiga Flavinha está aqui, coisa linda. Meus queridos, eu quero iniciar esse estudo, dos homens da Bíblia com o primeiro homem que foi criado, que foi Adão. E tão interessante as coisas que Deus faz, porque na verdade eu tinha programado isso aqui, para estar falando. E de repente ontem à noite Deus começou a falar no meu coração sobre Adão. Então nós vamos iniciar com o primeiro homem que Deus criou, que é Adão. Nós vemos lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que Deus foi criando todas as coisas conforme a sua vontade, aquilo que já estava pronto no coração de Deus. Deus foi trazendo a existência pela sua palavra. Mas nós temos que entender que Deus, ele é um arquiteto. Nós vamos ver que ele arquitetou todas as coisas de maneira excelente, de maneira plena. Homem nenhum conseguiria fazer aquilo. E as coisas foram vindo à existência porque ele quis e ele falou, e as coisas começaram a existir. Aqui no iniciozinho da Bíblia, só da gente ver essa criação de Deus, que tudo ele fez conforme a sua vontade, tudo foi feito segundo a tua palavra. Nós já conhecemos um Deus nesse começo, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós já conhecemos o Deus que é onisciente. Ele faz tudo conforme o seu poder. É o Deus Todo-Poderoso. É o El Shaddai. Então nós já conhecemos o Deus aqui no início como El Shaddai. Nós já conhecemos Deus como Elohim, o Adonai, que significa Senhor. Deus Todo-Poderoso, Senhor, Deus onisciente. Só nesse iniciozinho. E nós vamos ver que aqui na Bíblia, enquanto a gente vai falar um pouquinho sobre Adão, nós vamos vendo que Deus vai manifestando de todas as formas que ele já vai manifestando logo aqui na criação, para que a gente conheça esse Deus na sua totalidade. Esse Deus que me criou, esse Deus que te criou, esse Deus que nos sustenta, esse Deus que provê todas as coisas, esse Deus que não perde o controle. Nós vamos já conhecendo aqui em Gênesis. É muito lindo isso. E nós vemos aqui no primeiro capítulo que Deus criou todas as coisas, e aí no versículo 26, ele falou assim: agora
Tudo ele fez pela palavra, mas agora aqui no versículo 26, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele entra em ação. E ele fala assim: façamos o homem, façamos o ser humano segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quando Deus foi criar o homem, ele criou de uma maneira especial. Até o homem, Deus foi criando tudo pela palavra. Quando ele vai criar o homem, aqui ele fala façamos, é a Trindade. Nós vemos que Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de unidade. Vamos fazer, existe um conselho, uma concordância. Vamos fazer o homem, e esse homem ia ser também de uma maneira especial. Ia ser conforme imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos criados para manifestar aqui na terra a imagem, aquilo que Deus é. Nós vimos que Deus ele é onisciente, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Elohim, esse Deus Senhor que cuida de todas as coisas. E ele nos criou segundo a sua imagem com um propósito, para que a gente seja conforme a sua semelhança, que sejamos a sua imagem. Você já pensou você chegar nos lugares e as pessoas, sem você falar nada, só pela sua expressão, pelo seu olhar, elas já enxergam um Deus que há em você, um Deus que você carrega, porque tudo que você faz começa a manifestar aquilo que Ele é, aquilo que está em Deus. Esse é o desejo do meu coração, ser totalmente, onde eu chegar, as pessoas não me verem, mas verem o próprio Deus. E eu sei que esse é o desejo seu e esse é o plano do Pai, que as pessoas vejam Ele através de nós. Por isso Ele criou o homem. E aqui nós vimos que Ele criou o homem não foi da mesma maneira que Ele criou tudo. Ele criou o homem, Ele quis pegar a terra, Ele quis moldar esse barro pelas suas mãos. Ele moldou e ali Ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Mas para que esse homem tivesse vida, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Então nós já podemos aprender aqui nesse comecinho que nós, assim como Adão foi criado da terra, e com as mãos de Deus nós fomos também criados pela mão do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que significa isso? Você possa olhar para você, quando você olhar no espelho, você falar assim: eu carrego aqui em mim as digitais de Deus. Ele quis me criar pelas suas mãos. Eu não fui criado só da palavra, que já teria sido maravilhoso, mas Deus quis mais que isso. Ele quis deixar em nós a sua marca. Nós carregamos as digitais de Deus. Isso é tremendo. E aí, assim que Deus criou o homem, nesse mesmo versículo 26, quando Ele criou Adão, Ele falou assim: olha, tem agora domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, tenha domínio sobre toda a terra. Quando Deus criou o homem, Ele já passou para o homem uma autoridade para ele dominar na terra, para que ele tenha governo sobre a terra. Sabe o que significa isso, meus queridos? Que nós já podemos aprender nesse iniciozinho. O Senhor te criou para você ter governo. Tem algumas coisas que Deus já entregou pronto para o homem, nós vamos ver daqui a pouco. Mas algumas coisas Ele deixou para nós esse governo para nós fazermos o controle do homem. Quando nós estamos sujeitos ao poder desse Deus Todo-Poderoso, através dele
nós podemos governar sobre tudo que Ele coloca diante de nós. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem para ser como cabeça e não como cauda. Não é para ficar rastejando. Cabeça fala de governo, fala de autoridade. O Senhor concedeu isso ao homem. E como que começa o meu governo nessa terra? Começa o governo sobre mim mesmo, sobre as minhas emoções, sobre as minhas vontades. Quantas pessoas não fazem o que precisa ser feito porque ela não tem governo sobre as suas emoções, não tem governo sobre as suas vontades. Ela faz dependendo do tempo, dependendo do clima, dependendo da minha emoção, se eu estou animada ou não. E aqui Deus entregou ao homem o governo para ser cabeça, para não ficar rastejando segundo as suas emoções, segundo as suas vontades, mas posicionar como a autoridade que o Senhor te entregou. Nós precisamos tomar esse governo que Deus já nos deu. Declarar com a nossa boca. Nós podemos mudar a situação aprendendo aqui com o nosso próprio Deus, que há poder na nossa fala, e segundo esse poder que há na nossa fala, nós podemos usar isso, essa grande chave que Deus nos deu, para mudar a circunstância. Então, quero te dar um exemplo. Se eu estou enferma, eu tenho que pegar o que a palavra de Deus diz para mim a respeito da minha saúde, da minha vida, e declarar essa palavra que vem do Senhor. Enquanto eu estou murmurando, reclamando, lamentando, é isso que eu estou me alimentando e é isso que eu vou colher. Das suas palavras você colhe. Nós vimos aqui que Deus abriu a boca e declarou a palavra e veio a colheita. Tudo veio acontecer. Enquanto nós estivermos falando das depressões, da doença, da dificuldade, da falta de dinheiro, que tá difícil, e tem pessoas que só abrem a boca para falar daquilo que ela tá vendo, tá difícil, e falar do governo, nós podemos ter certeza que nós vamos continuar colhendo segundo o que nós estamos falando. Isso é bíblico. Daquilo que você fala, você colhe. Há poder na sua palavra. Então, use esse governo que o Senhor te deu e posicione em cima das promessas do Senhor. Fale daquilo que está no coração do Pai. Fala daquilo que Ele diz a seu respeito. Você está desempregado, mas você vai abrir a boca e falar: o Senhor tem uma porta poderosa para abrir à minha frente. O Senhor é o meu Jeová Jireh, Ele é o Deus da minha provisão. Ele tem algo melhor para mim. Eu creio que se uma porta fechou, é porque Ele tem outra maior para abrir à minha frente. Se você está com problema no relacionamento, para de falar do que você está vendo, da dificuldade, que o marido é difícil, que a esposa é difícil, que tudo é difícil. Não abra a boca e declara: o Senhor falou que essa minha casa é abençoada por Ele, que na minha casa vai ouvir voz de júbilo, voz de alegria e não de derrota. O Senhor diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor, então é isso que eu vou declarar. Aquilo que você declara, aquilo que você traz à existência, isso é fé. Chamar à existência o que ainda não existe. Falar daquilo que está no coração do Pai, mesmo sem ver. E aí as coisas começam a materializar na minha frente. Isso é fé. Amém? Então nós vemos aqui que o Senhor deu autoridade para o homem. E como é sério isso? Nós vamos ver o tanto que Deus confia a nós essa autoridade, esse governo. Ele fala: olha, você vai governar sobre tudo que está na terra. E é a começar por mim, porque eu também estou na terra, o meu relacionamento está na terra. Então aquilo que está ao meu redor, eu tenho que assumir esse governo espiritual. Amém? E nós vamos ver que Deus criou esse homem, Adão, e colocou esse homem na terra
Mas ele não colocou em qualquer lugar. Ele colocou no jardim do Éden. Nesse jardim já estava tudo pronto. E no versículo 15 e 16, nós vamos ver que Deus falou para o homem, olha, você está aqui no jardim, está tudo pronto, mas você vai cultivar e guardar. Tem a parte que é de Deus, que ele faz, perfeito, está tudo pronto, aquilo que o Senhor te prometeu, ele não volta atrás, ele cumpre tudo que ele te prometeu, ele está com você, mas tem a parte que é do homem, e essa parte Deus não faz, é nós que temos que fazer. E aí ele falou para Adão, agora você vai cultivar, você vai guardar esse lugar que eu te dei. Então cabe a nós cultivar a promessa que o Senhor tem nos dado, guardar essa promessa, na certeza que ela vai frutificar. Nós precisamos agir com as nossas mãos. Fé, quando a fé fica só naquilo que crê e sem ação, é uma fé morta. A fé tem que ter a nossa atitude em cima daquilo que nós cremos. E aí no versículo 16 e 17, o Senhor dá orientação para o homem. Ele falou, eu estou te colocando nesse lugar. Ele já tinha falado que o homem tinha que trabalhar para ele poder manter o que Deus estava dando, para ele poder comer, para ele poder ter sustento. E Deus orientou tudo para ele aqui, olha, aqui no centro do jardim tem uma árvore e essa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. O Senhor falou o que devia ser na nossa vida. Ele falou, a gente tinha que colocar ponto. Está resolvido. Isso aqui então está acertado diante de Deus. Isso aqui ele me deu, ele me colocou nesse lugar, mas isso aqui eu não devo fazer. Porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Então Deus nos dá toda orientação. E olha que no versículo 19, nós já vimos que Deus nos dá toda a autoridade. Ele nos orienta e concede a nós autoridade. No versículo 19 do capítulo 2, o Senhor, ele criou todos os seres vivos e ele trouxe até Adão e falou assim para Adão, você agora vai dar nome a todos esses animais. O homem deu nome a todos os animais e o Senhor falou, o nome que você der, assim será. Meus amados, o Senhor, ele nos demonstra sobre nós confiança, porque ele nos coloca em lugares que é pura confiança de Deus, de que ele agindo em nós, as coisas vão acontecer. Eu falo que a maior prova de confiança que Deus nos dá é quando ele nos dá um filho. Eu falo, Pai amado, coloca um ser humano na mão de alguém que não tem experiência nenhuma, não sabe o que fazer, o menino chora, você não sabe o que você vai fazer, onde você pinga um remedinho. Deus confia a nós. Aqui ele falou para o homem, olha, o nome que você der, assim será. Sabe o que significa esse, o nome que você der? Hoje, Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua agindo conosco da mesma maneira, colocando em nós algo que ele confia, porque é ele que vai agir através de nós, nos dando autoridade para nomear, colocar nome. O nome que você declara, que você profetiza, assim será. Hoje tem animal para você dar nome? Não tem. Todos os animais já têm nome. Mas hoje Deus, ele coloca a cada dia diante de nós um novo dia. E sabe qual é a autoridade que o Senhor te concede quando você acordou de manhã, abriu seus olhos e você tem certeza que você está vivo para viver, porque Deus renovou as misericórdias e tem um novo dia. Ele fala para você, agora dê nome ao dia. O nome que você der, assim será.
Quando nós temos acordado, qual é o nome que nós temos dado para o nosso dia? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você lembra de agradecer a Deus? Porque Ele te sustentou numa noite e porque Ele está te abençoando com um novo dia. Você lembra de consagrar o seu dia ao Senhor? Você lembra de declarar que com o Senhor o seu dia vai ser lindo? Você lembra de declarar que se o Senhor está te presenteando com um dia, se Ele te possibilita, te deu vida para você viver um novo dia, aquele dia ele vai ser de acordo com o que você declarou, porque o Senhor te dá essa autoridade. Se nós acordarmos e falar assim, não, hoje tá difícil. Tem gente que acorda na segunda-feira já fala, nossa, segunda-feira é difícil, segunda-feira é brava, hoje eu tenho que matar mais um leão. Meu querido, assim será. Deus fala para nós, o nome que você der, assim será. Nós precisamos acordar e a primeira coisa é conectar com os céus. O que o Senhor quer me entregar nesse dia? O que o Senhor quer me dar nesse novo dia que está iniciando? Aquilo que você declarar com a sua boca, creia que assim será. Então desperte a cada manhã já declarando esse dia é um dia de vitória, porque o Senhor é por mim e Ele diz que nele eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Declara sobre sua vida a saúde de Cristo Jesus. Pelas pisaduras de Cristo eu sou curada. Hoje eu vou receber a cura porque eu creio que meu Deus é um Deus de milagre. Declara sobre as suas finanças, o meu Deus é o Jeová Jirê, e se Ele é por mim, eu creio que toda a provisão que eu preciso virá nesse dia. Eu creio que esse dia vai ser lindo, porque o Senhor é por mim. Eu creio que onde eu pisar, o lugar será abençoado, porque eu carrego a bênção do meu Deus, está sobre mim, e onde que eu piso, eu posso carregar essa bênção. Nós precisamos usar dessa autoridade que o Senhor nos deu. Ele diz para nós aqui, olha, você vai governar sobre a terra. Então governe com as palavras que vêm do trono do Pai. Para de ficar levantando e dizendo, eu estou para baixo, tudo está difícil. Hoje eu estou deprê. Quantas vezes nós escutamos isso? Posicione diante do Senhor. Ele te concedeu governo e autoridade e começa a declarar aquilo que o céu diz a seu respeito, aquilo que o céu diz sobre sua família, aquilo que Ele diz sobre o seu dia. Usa dessa autoridade e creia que assim será em nome de Jesus. E nós continuando aqui em Gênesis, no capítulo 3, Deus colocou esse homem nesse lugar, deu orientação e deu o governo. Então já estava diante de Deus toda a bênção para ele viver bem, sob a orientação de Deus, sobre aquilo que Deus já tinha orientado. E aqui no capítulo 3 aparece a serpente. A serpente, que é a figura do inimigo, sempre, desde o início, nós vimos aqui em Gênesis capítulo 3 já apareceu a serpente. E ela continua, o inimigo continua aparecendo para nós o tempo todo. Ele fala que ele ruge ao nosso redor, procurando um espaçozinho para nos devorar. Nós sabemos que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir as nossas vidas. Isso aí, a palavra de Deus está escrito, é isso, nós não precisamos ter medo disso, porque é assim que Deus falou. Nós só vamos ter medo se nós não estivermos em Deus. Mas se nós estivermos em Deus, o amor de Deus é sobre minha vida, o amor de Deus lança fora todo medo, eu creio que naquilo que Deus já estabeleceu sobre mim, e nele eu sou mais que vencedor em todas as coisas, então eu não tenho que temer as ciladas, as investidas do inimigo. Eu tenho que guardar, como nós lemos ali atrás, e vigiar. Amém? A serpente, ela apareceu ali no jardim, naquele lugar perfeito, para Adão e Eva. E o que aconteceu? No versículo 4, a serpente começou a trazer sugestões para a mulher.
Falou assim, não, é lógico que você não vai morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês que vão abrir. E como Deus, vocês terão conhecimento do bem e do mal. Então a serpente começou a colocar palavras para trazer incredulidade, porque a mulher e o homem sabiam o que Deus tinha dito. Mas ali no início, a serpente já vem para trazer incredulidade quanto à palavra de Deus, quanto à palavra que Deus já havia lançado sobre eles. E aí no versículo 6, nós vemos que a mulher olhou, achou aquilo agradável e ela comeu. O inimigo, ele não chega para nós com coisas que vai nos amedrontar, não. Ele chega com coisas agradáveis para nos confundir. Por isso a importância de vigiar, orar, estar na palavra, na presença do Senhor, para nós não sermos confundidos. E ali ela comeu, e ela não só comeu, mas ela também deu para o marido, e o marido comeu. No capítulo 4 de Tiago, no versículo 17, fala assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem, sabe o que deve ser feito, e não faz, comete pecado. Quantas vezes nós estamos assim, como Adão e Eva ali no início? Nós sabemos o que deve ser feito, porque na palavra de Deus já está claro tudo que deve ser feito. E nós damos ouvido para aquilo que dá prazer, para aquilo que enche os nossos olhos. E aí nós pecamos. E todo pecado tem a sua consequência. O que o inimigo falou? Que os olhos deles iam abrir. E realmente os olhos deles abriram. Mas eles abriram para eles verem o mal. Porque o bem eles estavam contemplando lá em Deus. Aí eles começaram a ver o mal, começaram a ver maldade. Quando eles cometeram esse pecado trouxe peso, trouxe maldição sobre a vida deles, trouxe condenação. E aqui no versículo 8, nós vemos que primeiro eles fizeram isso, os olhos abriram e eles enxergaram que eles estavam nus. Eles sempre tiveram nu, mas aí eles enxergaram que eles estavam nu e eles não viram como antes. Eles começaram a ver maldade naquilo. E aí eles já quiseram cobrir, foram tecer roupas para se cobrir. Aí o Senhor chegou lá no jardim, no horário que ele ia, quando soprava o vento suave da tarde, e o homem e a mulher, eles esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem, ele chamou Adão. E o que o homem, Deus continuou falando assim: onde você está, Adão? O homem, ele escondeu. Olha o que o pecado faz. Enquanto ele estava ouvindo, sendo orientado por Deus, ele estava tranquilo, ele estava nu, estava ali na presença do Senhor, não havia peso, não havia condenação. A partir do momento que ele ouviu a voz do inimigo, ele aceitou a voz do inimigo e fez o que o inimigo sugeriu, aquilo trouxe peso, aquilo trouxe condenação, ele já quis se esconder quando Deus chamou por ele, porque ele já não achava que ele era digno para estar na presença de Deus. E Deus falou para ele: onde você está? Nós sabemos que Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, mas ele também é onipresente. Ele está presente em todo lugar. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? E ele foi perguntar: onde você está? Você tem dúvida que Deus sabia onde ele estava? Ele conseguiu esconder de Deus? O que você me diz? É possível, em algum momento das nossas vidas, nós escondermos de Deus? Não é, né? Não é possível, porque Deus, ele está presente em todo lugar. E será por que então Deus perguntou:
onde você está, Adão? Será por que ele perguntou isso nesse versículo 9? Ele perguntou porque, na verdade, ele sabia que Adão havia se perdido. Ele tinha saído do projeto que Deus tinha para ele, de viver na presença dele. Adão estava ali agora sobre uma condenação, sobre um peso. Adão tinha perdido. E quando ele pergunta para Adão, onde você está? Deus estava recuperando a visão de Adão. Deus estava querendo trazer Adão para onde eles tinham se perdido. Nós vamos conhecer aqui Deus como Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que recupera a nossa saúde em todas as dimensões. Saúde física, saúde espiritual e saúde emocional. Deus aqui estava manifestando para Adão, eu sou o seu Deus. Onde você está? Eu estou aqui no mesmo lugar, Adão. Onde você está? Quantas vezes nós nos perdemos diante das opções que nós fazemos? Mas eu quero te dizer que Deus continua nos falando assim como ele falou para Adão. Onde você está, minha filha? Onde você está, meu filho? Eu quero te trazer de volta. Eu quero recuperar o seu relacionamento comigo. Esse é o melhor lugar para você estar. Para de se esconder da presença de Deus. Para de se acusar se você errou. Creia que Deus é o Deus perdoador. Ele é o Deus todo-poderoso, mas Ele também é o Deus de misericórdia. Ele é o Deus de compaixão. Saia desse lugar que você está se refugiando, como se você pudesse esconder de Deus, como se nesse lugar Ele não visse suas mazelas. Volte para o Senhor, Ele está guardando por você. Ele fala, filha, com braços eternos, com laços de amor, eu quero te atrair de volta para a minha presença. Deus estava ali aguardando por Adão. Ele sabia que Adão havia se perdido, mas Ele não desiste de nós quando nós nos perdemos. Ele nos dá outra chance, Ele nos dá outra oportunidade, porque Ele quer fazer de nós homens e mulheres semelhante a Ele, a imagem dEle. E Ele fala, venha para a minha presença. É na minha presença que você é suprido. É na minha presença que está a bênção. É na minha presença que você tem cura. É na minha presença que está o consolo. Venha, eu aguardo por você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que estou aguardando por você, porque eu quero manifestar o meu amor na sua vida nesse dia. Nesse dia, para de carregar peso. O seu pecado, o Senhor já cravou lá na cruz do Calvário. E ainda que você venha pecar novamente, e novamente, Deus é o Deus perdoador. Deus é o Deus perdoador. Não fique nesse lugar de acusação. Não existe pecado grande demais que Deus não seja capaz de perdoar. O que Deus fez através de Cristo Jesus na cruz do Calvário cobre todos os seus pecados. O Senhor fala que pega nosso pecado e lança nas profundezas do mar, e deles Ele não se lembra mais. Uma vez que nós voltamos para a presença do Senhor, Ele fala que nos torna limpos, brancos como a neve. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E aqui, Adão, ele errou. Ele quis esconder de Deus e Deus traz ele de volta para recuperar a identidade de Adão. Ele fala, Adão, onde você está? Volta, eu estou aqui. Eu estou aqui pronto para recuperar a sua identidade, o homem que eu criei você para ser. E aí, continuando aqui, nós vamos ver que Adão, ele fala para o Senhor, eu ouvi sua voz, eu estava nu, eu tive medo e me escondi. O medo, quando nós afastamos da presença do Senhor, nós queremos esconder. Mas só quando nós afastamos da presença do Senhor, porque se nós estivermos juntinho dele, Deus é amor. E
E a palavra diz que o amor de Deus sobre nós lança fora todo medo. O pecado, ele tem esse poder de nos afastar de Deus. O inimigo trabalha o tempo todo para isso, porque quando nós afastamos da presença de Deus, nós afastamos do amor, nós afastamos do que Deus é. E aí começa a vir sobre nós o que é do inimigo. É o medo, é a opressão, é a depressão, é a angústia, é a ansiedade, vai tomando conta de nós. Mas por estarmos longe da presença de Deus. E aqui Adão falou, olha, eu tive medo. E Deus falou para ele, o que você fez? E Adão aqui fala assim, fala para Deus, a mulher que o Senhor me deu para comer do fruto da árvore, que não podia ser comido, e eu comi. E aí Deus fala para a mulher, o que você fez? O que você fez com o que eu te orientei? Deus está falando para eles, né? O que vocês fizeram? Eu dei toda a orientação. Por que vocês fizeram isso? Aí a mulher fala assim, foi a serpente que me enganou e eu comi. E nós vamos ver aqui para frente que vai tendo as consequências, né, do que eles fizeram. Meus amados, enquanto nós estamos na imaturidade, na infantilidade espiritual, sabe o que nós fazemos? Nós não assumimos a responsabilidade. Nós queremos transferir o nosso erro. Foi assim que Adão fez. Ele não falou, olha, Senhor, eu escondi porque eu comi. Primeira coisa que ele fez foi falar, foi a mulher que o Senhor me deu. E depois a mulher foi a serpente. Não é verdade? O Senhor, nós vimos lá no começo que Ele nos deu governo e autoridade. Para governarmos sobre as nossas emoções, para nós termos um espírito de pé, alinhado com o nosso Deus, um espírito que carrega o Espírito Santo de Deus, um espírito recriado, transformado pelo Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos capacitou para vivermos em integridade segundo a sua imagem, mas na nossa imaturidade nós queremos transferir a culpa. Nós não assumimos a responsabilidade. E a pregação de João Batista foi: arrependam, arrependam e volte para o Senhor. Arrependa, pare de transferir a culpa. Pare de falar que você fez ou não fez por causa do seu marido, que você fez ou não fez por causa da sua esposa, por causa da família, por causa do trabalho. Pare de transferir a culpa e assuma aquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer. Porque Deus concedeu a você autoridade. Deus concedeu a você governo. Nós temos que assumir uma postura de crentes maduros, cristãos, aquele que serve o Senhor e busca nele a orientação, porque a orientação o Senhor já nos deu. Está tudo escrito aqui na palavra de Deus, Ele já liberou orientação para nós. Agora, o fazer ou não, o crer ou não, cabe a cada um de nós. Nós temos que parar de transferir culpa, parar de ser criancinhas espirituais, parar de querer nos esconder como se Deus não nos visse, parar de achar que o nosso pecado é tão grande que não tem como sair desse lugar. Então, já que eu estou nesse lugar, eu vou manter nesse lugar. Saia desse lugar. É tempo de você voltar para a presença do Senhor. O Senhor, nós vemos aqui, nós podemos aprender com Adão. Adão errou. Ele foi omisso. O pecado de omissão está desde o começo. Omissão é uma transferência. É você não assumir uma postura daquilo que você sabe que tem que fazer. Isso é omissão. E esse pecado da omissão começou lá em Adão e prossegue por todas as gerações e continua até hoje. Quantos de nós temos cometido esse pecado de omissão? Nós não assumimos o lugar que nós devemos estar. Nós não fazemos o que nós sabemos que tem que ser feito. Quantas vezes nós queremos justificar e transferir o erro e transferir a culpa? É porque é assim, meu marido não deixa eu fazer. Meu marido é isso, minha esposa que é assim.
Amados, o que o Senhor confiou a você, homem, a você, mulher, tem o seu nome. Pare de transferir para o outro. Não há justificativa. Nós não podemos transferir e nos respaldar, nos justificar em cima do outro. Aquilo que o Senhor confiou a você é você. Ainda que Eva tivesse comido, escutado a serpente, o marido não precisava comer. Ele falava, não, espera aí. E posicionar também Eva, não vai comer não. Lembra o que Deus falou? Nós vamos obedecer, nós sabemos que Ele que nos criou, Ele nos colocou nesse lugar, nós vamos obedecer. Mas um vai transferindo para o outro a culpa, porque não há essa omissão, não há um posicionamento de crente maduro, de servo maduro, de filho maduro. Aquele que crê no Senhor, aquele que conhece a palavra do Senhor, tem que pegar essa palavra, engolir essa palavra e viver segundo essa palavra. Há poder, nós vimos ali no iniciozinho, há poder nessa palavra. E nós podemos usar essa palavra e declarar a palavra na certeza de que esse poder, através de mim, também será concretizado, virá fruto em cima daquilo que eu falar, respaldado nessa palavra. Amém? Então nós aprendemos aqui com Adão que o nosso Deus é o Deus onisciente, é o Deus onipresente, é o Deus que nos criou e assim como Adão, ele deixou digitais em nossas vidas, nós temos a marca do Senhor em nós. Por onde nós andarmos, nós carregamos essa marca do próprio Deus em nossas vidas. Nós aprendemos com Adão que Deus colocou Adão lá no jardim com tudo pronto e ele falou, olha, pode comer de tudo que está aqui. Nós aprendemos vivimos a manifestação de Deus como Jeová Jirê, o Deus da provisão que provê todas as coisas para nós. Nós aprendemos com Adão, na vida de Adão, que Deus se manifesta como Jeová Rafá, o Deus que traz cura, o Deus que nos restaura, o Deus que restaura a nossa identidade, o nosso relacionamento com Ele. Aprendemos aqui com Adão que não adianta nós tentarmos esconder os nossos pecados, porque Deus é onipresente, onisciente, é o Deus que nos vê em todo o tempo, mas é também o Deus de misericórdia e de compaixão, que está pronto para nos resgatar e nos fazer de novo aqueles que Ele nos criou para ser, manifestar em nós o seu poder e a sua autoridade. Nós entendemos que Deus já nos deu toda a orientação, assim como Ele fez com Adão, e através dessa orientação nós podemos fazer escolhas sábias, escolhas alinhadas com aquilo que Deus tem para nós. Ele nos deu governo, autoridade para fazer essas escolhas. Nós podemos nomear a nossa vida, o nosso dia, assim como Adão, na certeza de que Deus vai cumprir, Deus vai realizar aquilo que nós nomeamos. Esse é o poder de Deus que foi liberado na vida de Adão, do primeiro homem que foi criado, e nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas. E nós vamos ver que assim como Adão, aqui no iniciozinho ele já pecou, nós vimos que ele teve filhos, e entre os filhos dele teve disputa. O filho dele não aceitou o que Deus colocou como aceitação da oferta de Abel. O filho dele se revoltou e levantou contra o próprio filho, contra o próprio irmão, porque ele não aceitou o que Deus fez e ele veio a matar o irmão. Aqui em Gênesis nós vamos vendo que o pecado, Deus criou tudo pronto e o pecado já foi tomando conta do ser humano. E nós vemos que em Gênesis ainda, no capítulo 6, que a terra ela foi se contaminando, a terra estava toda perdida, a corrupção foi tomando conta da terra. E chegou um ponto que Deus falou assim, eu vou destruir a terra. Não tem como mais continuar. Eu vou destruir todo ser humano, tudo que vive, toda plantação, eu vou destruir a terra, vou acabar com tudo. Porque não tem como mais. O homem virou as costas para Deus e começou a tomar outras práticas.
que era totalmente contrário ao que Deus tinha. Mas olha aqui que coisa linda. A terra, a palavra de Deus fala aqui em Gênesis 6, que a terra ela estava totalmente corrompida. Todos os homens haviam se perdido. Mas na Bíblia fala que havia um homem. Olha que coisa maravilhosa. Um homem com o nome de Noé. Esse homem era justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aqui fala que a terra estava toda corrompida à vista de Deus, cheia de violência. E Deus falou assim, não tem como ficar assim. Mas Noé, aqui fala no versículo 8, encontrou favor aos olhos de Deus, porque Noé andava com Deus. Noé era homem íntegro. Amados, nós falamos ali de transferir a nossa responsabilidade, né? Nós vemos com Adão. E aqui nós vemos essa coisa linda de Noé, esse homem maduro em Deus, que não transferiu a responsabilidade, não se contaminou porque todo mundo estava fazendo. Às vezes nós temos essa justificativa, né? Mas todo mundo faz. Não, Noé, todo mundo fazia, mas Noé não. Noé manteve reto, íntegro na presença do Senhor. Ele andava com Deus. O segredo está em andar com Deus. É o andar com Deus que nos coloca nesse lugar. Nós vimos lá em Adão e estamos vendo aqui com Noé. O andar de Deus com Deus é que nos coloca nesse lugar de total proteção. O inimigo não pode contra esses que andam com Deus. Existe um escudo protegendo aqueles que andam na presença de Deus. E Noé aqui, Deus falou, eu vou destruir a terra, mas ele deu orientação para Noé. Falou, olha Noé, você e sua família serão resguardados. Você vai construir uma arca. Até Noé, eles não conheciam chuva. Nunca havia chovido na terra. E Deus falou assim, eu vou mandar um dilúvio, uma chuva tão forte que vai encher a terra. E você vai construir uma arca. E Deus deu toda a orientação para Noé como deveria construir essa arca. Foram mais de 100 anos na construção dessa arca. Noé pegando, ele e a família dele, pegando as madeiras, aplainando essa madeira, fazendo a curvatura certa. Havia um modelo da arca que Deus trouxe como revelação para Noé. Noé era íntimo de Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele ouvia todos os detalhes que Deus trazia. Pensa que maravilha, eu ouvi todos os detalhes de Deus. E Noé, ele obedeceu a Deus sem questionar. Ele começou a construir essa arca. Ele não falou, oh, Senhor, mas como? Nunca choveu, como que vai ser isso? Como que eu vou fazer? Ele não questionou nada. Ele começou a fazer essa arca. Com certeza, aqueles que andavam com Noé começaram a zombar, né? E Deus, só voltando aqui um pouquinho antes, no versículo 18, ele falou assim, Noé, você vai entrar nessa arca e eu vou destruir tudo o resto, mas com você eu estabelecerei uma aliança e você vai entrar na arca, você, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. A aliança de Deus com um homem reto e íntegro não cabe só, não para só nele, é dele e da família dele. Deus aqui estabeleceu uma aliança não só com Noé, mas Noé e sua família. Olha que bênção. Quando você se posiciona diante do Senhor para andar nos caminhos do Senhor, o Senhor estabelece uma aliança com você, que vai alcançar a sua família. A sua família toda será protegida. Aqui Deus deu orientação para Noé trazer proteção para ele e para sua família, para resguardar essa família toda. E Noé fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado e chegou o tempo da chuva. O nosso tempo já está aqui curtinho, mas eu quero completar essa história com vocês. Noé construiu a arca, Deus colocou Noé e a família dentro da arca. Deus orientou que era para levar um casal de cada animal para que as raças depois continuassem, desse continuação na terra. E Deus fez tudo como Deus orientou.
animais, elefante, casal de elefante, de girafa, de passarinho, de tudo, ele colocou lá dentro. Toda a orientação de Deus. Deus orientou que ele tinha que levar o tanto de alimento que ele tinha que colocar dentro da arca. Noé fez tudo. O próprio Deus veio e fechou a arca. Não foi homem, não foi Noé. O próprio Deus fechou a arca. O lugar da proteção, o lugar da segurança, o próprio Deus fechou. A família de Noé estava lá, guardada, abençoada por Deus. Os animais estavam lá. Eles ficaram lá. Tempo de chuva, foram 40 dias, dilúvio caindo. A água encheu a terra e essa arca começou a boiar. Eu penso que durante a construção da arca, aquelas pessoas zombaram demais de Noé, né? Porque Noé falava, vai ter um dilúvio. Aqueles homens não acreditavam e eles zombavam de Noé. Esse é louco. O que ele está fazendo? A palavra de Deus fala da zombaria, né? O que ele está fazendo? Esse homem é louco, ele não tem juízo construindo uma arca, chover. O que é isso? Nunca choveu. Olha o tamanho disso aí que ele está fazendo. Mas Noé não deu ouvido para zombaria. Ele tão somente ouvia a voz de Deus. Olha o segredo, ouvir a voz de Deus. Olha como que nós podemos aprender com Noé. Homem íntimo com Deus, que ouvia a voz de Deus, obedecia sem questionar. E com isso a família dele foi protegida, foi para a arca. Depois que parou o dilúvio, foi um tempo para essa terra descer, para a água descer. Ao todo, eles ficaram mais de 100 dias dentro da arca. Vocês acham que foi fácil para Noé estar dentro da arca, ele e a família? Não foi. Tinha animais, eles tinham que colocar alimento para esses animais. Esses animais defecavam dentro da arca. Pensa o mau cheiro que virava nessa arca. Eles tinham que juntar toda a sujeira. Não tinha como, não tinha um buraco para jogar essa sujeira. Eles tinham que conviver com isso. Mas quando você está debaixo da orientação de Deus, debaixo, guardado por Deus, essas coisas se tornam muito pequenas, porque você entende que o que Deus está fazendo é muito maior. Você pegou isso? Pega essa chave. Quando Deus está no controle da sua vida, quando você confia que a promessa de Deus, Ele é fiel para cumprir, que Deus tinha algo maior para Noé viver, é isso que ele cria. Ele ia viver algo novo que Deus tinha para ele. Muitas vezes Deus libera uma promessa para nós e nós começamos a colocar os olhos nas dificuldades. É porque o cachorro fez cocô ali dentro da casa e aquele mau cheiro. Quantos animais defecaram, fizeram cocô, xixi dentro daquela arca? Mas aquilo era muito pequeno diante da grandeza de Deus, diante do que Deus ia manifestar. E Noé com os filhos ficaram ali firme, a família, e chegou o momento que a água secou e o próprio Deus foi lá e abriu a porta da arca. Eles desceram. Primeira coisa que Noé fez foi construir um altar de adoração e gratidão a Deus, porque Deus havia os abençoado, Deus havia guardado a vida dele. Meus amados, quantos ensinamentos nós podemos aprender aqui com Noé? Noé foi o homem segundo o coração de Deus, um homem íntegro, um homem que obedeceu. E por isso, ele ouviu a orientação de Deus, ele obedeceu sem questionar, ele foi guardado, protegido, não só ele, mas toda a família dele. E assim que Deus operou o milagre, a porta da arca foi aberta, ele ofereceu adoração a Deus, um altar de adoração a Deus. Que nós possamos aprender. Hoje nós aprendemos com Adão e com Noé. Aprender com Adão, né? Tudo aquilo que nós vimos, e agora com Noé, que nós precisamos buscar essa vida de retidão diante do Senhor. Nós precisamos entender que hoje Deus liberou uma arca para nós. Essa arca já está pronta. E sabe qual que é essa arca? É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós vamos para a igreja e nós vemos tanto defeito, e nós voltamos para casa e nas nossas mesas nós começamos a falar dos defeitos.
Nós começamos a falar dos irmãos que procedem mal, porque eu não gostei do louvor, porque eu não gostei da palavra, e nós começamos a ser juízes, em vez de estarmos no lugar de filhos, que foram para o melhor lugar. Ainda que tenha dificuldade na igreja, eu quero te lembrar que ainda é o melhor lugar para você estar com a sua família. É o lugar onde há proteção. O próprio Deus manifesta naquele lugar. As dificuldades tem, sim. Se não tivesse dificuldade, nós já estaríamos lá no céu. Era a igreja lá do céu. Era a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo lá na glória. Aí sim, não tem defeito nenhum. Mas enquanto nós estivermos na terra, o Senhor fala para nós congregarmos. E ainda que tenha dificuldade nesses lugares, ainda é o melhor lugar. Ainda que dentro da arca de Noé, ele e sua família tinham dificuldade, com certeza muita. Muita, era muito serviço, era fezes para acumular todos os dias. Mas era o melhor lugar de estar, era o lugar da proteção, era o lugar onde tinha a mão de Deus, tinha o selo de Deus, o Deus fechou a porta. E no tempo certo, Deus que foi lá e abriu. Entenda que esse lugar, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é a arca de Deus nessa terra, é o lugar da proteção. Para de ir para suas mesas e falar diante dos seus filhos daquilo que você não gostou da igreja. Para de falar das dificuldades. Hoje tem muitos jovens, muitos que não querem saber da igreja, porque os pais falaram tanto do que não devia falar. Falaram de líderes, falaram de pastores na mesa com os filhos. Nós não fomos chamados para julgar e nem falar mal. A nossa boca, o Senhor selou para que ela seja aberta para falar das bênçãos do Senhor. Entenda que há poder na sua fala. Tanto você pode matar esses que Deus colocou diante do Senhor, com palavras para trazer desânimo para o coração, para trazer angústia, para trazer revolta, como você pode ser usado como boca do Senhor, para trazer a bênção para a sua casa, para trazer a bênção para os seus, que a sua mesa, você não ofereça na sua mesa o alimento contaminado como Eva ofereceu, mas ofereça na sua mesa o alimento da obediência, o alimento que glorifica a Deus, o alimento que exalta a presença do Senhor. Tenha cuidado com aquilo que você está fazendo no interior da sua casa. A nossa igreja começa no interior da nossa casa. A nossa igreja começa com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa. É nesse lugar que nós assumamos o papel que Deus confiou a nós. Que sejamos como Noé, homem íntegro e reto. Esse sim encontra o favor de Deus. Se nós queremos o favor de Deus, ande com Deus. Mas proceda também como aqueles que andam com Deus. Tenha uma atitude diferente. Tenha uma postura diferente na sua casa. Ofereça para sua família o que é santo. Que ainda que seja só você na sua casa, um com Deus é suficiente para que o milagre dele aconteça, para que você viva o sobrenatural que Deus quer trazer a começar na sua casa. Ore e creia que a sua família, declare que a sua família entrará nessa arca do Senhor, todos juntos em unidade, ainda que seu filho tenha afastado do Senhor. E às vezes a culpa foi da sua casa, da sua própria casa, de falar o que não devia. Peça perdão para Deus. Ainda que seu filho esteja afastado por outros motivos, coloque-os diante do altar do Senhor e comece a declarar: os meus filhos são do Senhor, os meus filhos são promessa do Senhor, meus filhos são herança do Senhor, eu creio que meus filhos vão ser cobertos com a glória de Deus. Efésios fala que o Senhor vai nos cobrir com coroa de glória. Declare isso sobre seus filhos. A palavra de Deus diz que os nossos filhos, as nossas filhas, são como colunas de palácio, aquela coisa forte, lapidada pelo próprio Deus, bonita, que traz sustento. É isso que a mulher faz no interior da sua casa. Declare sobre sua filha que ela é coluna de palácio. E os nossos filhos são como os rebentos de oliveira ao redor da mesa. São azeite, são o próprio unção do Senhor está sobre os nossos filhos. Os nossos filhos são como árvores frondosas. Árvores frondosas
representa a presença do próprio Deus, representa cura através das folhas, representa a sombra através da copa, sustento pelo tronco. Os nossos filhos são esses homens fortes, que serão também no futuro esses homens que vão abençoar as suas famílias. Não aceite viver aquém daquilo que Deus tem para você. Posicione hoje e fala: Pai, assim como esses homens da Bíblia experimentaram o seu favor, experimentaram o seu milagre, experimentaram o seu perdão, eu quero hoje experimentar esse perdão, ficar livre de tudo aquilo que não condiz com o servo do Senhor. E eu me posiciono hoje como Noé. Ainda que tudo ao redor esteja corrompido, eu quero ser encontrado diante do Senhor como homem e mulher íntegro, que anda com o Senhor, onde o seu favor opera. E eu declaro sobre a sua vida que você e toda a sua casa são benditos do Senhor, que você e toda a sua casa entraram nessa arca da aliança, nessa arca de proteção. A arca hoje é as igrejas, não esqueça disso. Não conforme em ficar na sua casa só ouvindo uma live pelo seu celular ou pela televisão, só ouvindo um culto pelo YouTube. Muitas pessoas falam: não, na minha casa eu posso fazer. Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, da opressão, porque o Egito significa esse mundo opressor onde nós vivemos. Quando ele foi libertar, houve sugestão de Faraó, que representa o inimigo: não, pode ir, mas deixa a família aqui. Primeira sugestão falou assim: adore, você quer adorar a Deus? Então adore aqui mesmo. Ele queria que o povo ficasse lá, no mundo, adorando a Deus. Isso é quando nós estamos na nossa casa e falamos: não, aqui de casa mesmo dá certo, eu escuto aqui, eu oro aqui. Isso é dar ouvido ao inimigo. O inimigo quer que você adore lá no próprio Egito. Não que a sua casa seja o Egito, mas é longe de onde é a bênção que Deus quer. A sua casa é a bênção do Senhor, mas o Senhor nos ordena a congregar onde os irmãos estão. É lá que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Entenderam, né? O que eu falei? Outra sugestão do inimigo foi: vai e deixa a sua família. Sabe o que Moisés falou? Você não está entendendo. Você não está entendendo. Nenhuma unha ficará para trás. Todos irão adorar o Senhor. Que você possa declarar isso, como Moisés: nenhuma unha dos meus filhos ficará para trás. Nada ficará entregue nas mãos do inimigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor diz lá, foi o que Paulo falou pro carcereiro, né? Falou assim: olha, crê no Senhor e será salvo tu e a sua casa, e toda a sua casa. Então creia no Senhor. Creia nessa promessa. O Senhor está vivo, Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Coloque diante de Deus o desejo do seu coração de ver toda a sua família na presença do Senhor. E tão somente creia na presença do Senhor, mas totalmente servindo ao Senhor, tendo prazer de ir para a casa do Senhor, adorando ao Senhor, querendo fazer tudo de todo o coração. É isso que o Senhor tem para você e para sua família. Amém? Você concorda? Você diz amém a essa palavra? Glória a Deus. Eu quero orar com você. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo aqui na tua presença. Obrigada porque a tua palavra não volta vazia. E eu creio, Pai, que ela vai frutificar em cada coração. Obrigada, Senhor, porque a palavra, Senhor, a palavra revelada veio do teu trono de graça. E eu creio, Pai, que ela vai trazer revelação para cada coração que está recebendo essa palavra. Eu creio que vai haver uma grande frutificação. Levanta, Senhor, o teu povo em fé. Levanta teu povo posicionado na tua presença. Levante o teu povo, Pai, como guerreiros. Que onde eles estiverem, eles tenham a certeza que aquilo que eles carregam, que é a tua presença, fará a diferença. Oh, Deus, obrigada, porque o Senhor hoje nos mostrou, Pai, que nós carregamos as tuas digitais. Que coisa mais linda, Pai. Onde eu vou, as pessoas podem ver
as tuas digitais em minha vida. Oh Deus querido, que seja assim na vida de cada um. Eu quero declarar, ó Pai, que a tua bênção está sobre o teu povo, sobre tudo que eles fizerem no interior das suas casas, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Vai na frente dos teus filhos, ó Pai, aplane os caminhos dele. Abra portas, ó Pai, de emprego para aqueles que estão precisando. Abra portas, Senhor, traga clientes para aqueles que precisam de clientes. Pai querido, traga, Senhor, a provisão que cada um aqui que está precisando. Faz mesmo, ó Pai, a terra brotar para aqueles que plantam, dar frutos. Que haja colheita, Senhor, nos celeiros do teu povo, de todas as formas. Eu declaro saúde para aqueles que estão precisando, para aqueles que estão enfermos. Eu quero declarar que a cura do Senhor apressadamente está chegando sobre a sua vida. Há um bálsamo de Gileade. O bálsamo de Gileade está sendo derramado sobre a sua vida hoje pela presença do Espírito Santo de Deus. Que a cura do Senhor venha da sua cabeça até a planta dos seus pés. Não há mal sobre a sua vida, porque você está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e o Senhor já levou na cruz do Calvário todas as suas enfermidades. Eu declaro, Senhor, relacionamentos sendo restaurados, em nome de Jesus, que haja honra, que haja amor, que haja respeito dentro das casas. Eu declaro, Senhor, libertação na vida dos homens, libertação na vida das mulheres, libertação de vício, libertação de pornografia, libertação daquilo que não condiz com o Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro os filhos voltando para a tua presença. Sul larga, norte não retenha, deixa os filhos da promessa virem para a presença do Senhor. Eu quero declarar filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa, filhos cheios da presença, da unção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E eu declaro que através da sua vida, toda a sua casa é uma casa bendita do Senhor. Eu quero declarar que no seu lar ouve-se voz de júbilo, voz de alegria pela presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Todas as manhãs nós teremos devocional estudando sobre os homens da Bíblia. Que você venha conosco conhecer mais desses homens que têm um papel tão importante, que estão registrados na palavra porque eles foram bênção. Amém, Rosane. Amém, Elisa. Deus te abençoe. E obrigada, viu, por você estar aqui. Obrigada. O devocional, qualquer horário que você entrar de manhã já está lá, porque ele é gravado antes. Sou eu e mais 10 mulheres. Nós gravamos antes, então bem de madrugadinha eu já lanço ele a cada manhã, tá? Amém, Isabel? Amém. Delva, Márcia, Lilian, glória a Deus pela vida de vocês. E esse devocional, para você fazer parte, você precisa estar num grupo, tá bom? Porque eu lanço devocional em grupos. Então tem grupo tanto no WhatsApp, tem grupo no Spotify e tem grupo no Telegram. Você pode escolher qual é a melhor maneira de você entrar. Se você entrar aí na minha página, tem um link lá. Se você clicar no link, lá te dá a opção para você escolher por onde você quer receber. Ou Spotify, ou Telegram, ou WhatsApp. E entendeu, Rosângela? Tem um link lá na bio, na minha página, tem a minha foto lá na minha página, logo abaixo você vai ver que tem um link. Clica nesse link, a hora que você clicar, tem os lugares que você pode entrar lá. Ou você vai pelo WhatsApp para fazer parte, ou Spotify, ou Telegram. E Spotify e Telegram, você tem acesso a todos que nós já fizemos até aqui. Nós encerramos ontem as mulheres da Bíblia. E hoje damos início nos homens da Bíblia. Se você entrar pelo WhatsApp, você vai pegar o do dia. Mas você entra e também no devocional, lá no meu Stories, tem um devocional que eu postei hoje. Se você clicar
se você clicar no seu... tá pedindo para repetir. Se você quiser fazer parte, tenha paciência só um pouquinho que eu vou concluir, tá, amados? A Nayara, essa Nayara, gente, pensa a bênção que é na minha vida. Linda, ela já colocou aqui o link, ó. Link da bio. Lá na minha página tem minha foto. Debaixo da foto tem esse link que a Nayara até postou aí. Se você clica nesse link, ele te dá tudo que... eu tenho o YouTube, onde tem pregações que eu faço. As lives que eu já fiz tem lá no YouTube. Então, se você quiser ver, por exemplo, da Mulher da Bíblia, tem lá sobre Débora, tem Encher do Espírito Santo, tem as lives lá no YouTube. Inclusive, você pode entrar lá, clicar, compartilhar e fazer parte do YouTube. Tem também os devocionais, lá vai dar sugestão para você ouvir ou pelo Spotify, ou pelo Telegram, ou pelo WhatsApp. Você escolhe por onde você quer receber, por qual grupo que você quer fazer parte. E Spotify e Telegram, se você entrar, você vai ter acesso a todos os anteriores. Nós encerramos ontem Mulheres da Bíblia, tem acesso a todos. E quando... Amém, Nayara. E pelo WhatsApp você tem acesso no do dia. Todos os dias você vai receber uma palavra. Cedinho já libera a palavra e você vai ser edificado. E toda quinta-feira, às 9 horas, nós temos aqui a live. A primeira live eu faço sozinha e depois nós vamos ter convidados. E nesse mês de agosto nós vamos ter vários homens aqui como convidado, porque eu quis honrá-los como sendo a gente estudando os homens da Bíblia. Amém? Obrigada a você que esteve aqui. Você que foi abençoado, divulga essa live para que mais vidas sejam abençoadas também. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Então somente prossiga nessa certeza em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigada e Deus te abençoe.